alguma dúvida, mas também eventualmente alguém que não esteja depois, né, queira ver o material. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, atual diretor financeiro, né, da Fundação Elo. Agradeço a presença de todos que estão aqui. Aqui tem um time presente, né, o time da Elo, né, a Vivian, a assessora de comunicação, Mariana e Letícia, do time de seguridade, o Bruno e o Leonardo, da equipe de investimentos. Não vejo todos, pessoal, mas se eu esqueci de alguém, por favor, podem aqui falar. E também estava presente o Rudolf, da patrocinadora, né, da Eletrobras, ele teve que sair, mas ele também estava aqui presente. A ideia é a gente falar um pouquinho, nesse momento aqui, né, falar um pouquinho da Elos e do plano Elos Prev, que é o que é o foco hoje, né? E aqui eu posso passar que a gente está bastante entusiasmado com esse momento de poder contribuir com a patrocinadora em termos de consolidação, né, dos planos de benefícios, e aqui a Elos é que está sendo um instrumento que está recebendo essas admissões, seja da Baguari, seja das demais empresas controladas da Eletrobras. Para nós é muito importante, a gente está colocando muita energia para que esse projeto seja um sucesso. Em breves palavras, pessoal, falando um pouquinho da Elos, eu imagino, talvez nem todos tenham já ouvido falar da Elos no passado, né? A Elos, a gente vai falar um pouquinho ao longo da apresentação sobre esses pontos, mas a Elos ela tem 5 décadas de existência, ela tem como patrocinadora, instituidora, digamos assim, né, a fundadora Eletrosul, né, lá na década de 70, e hoje a Elos administra 6 planos de benefício, né? 3 planos BDs, benefícios definidos, e 3 CDs, contribuição definida, que é o Elos Prev é um deles e que vai ser o foco aqui, né? A gente tem uma linha que vocês vão perceber, não só aqui na apresentação, mas ao longo da nossa interação, da nossa jornada, assim, né? Como a gente costuma falar, um foco muito grande na necessidade, nas dores de vocês, né? E como que a gente usa isso para trazer um atendimento mais personalizado, e como que a gente usa isso para trazer ferramentas de solução de planejamento financeiro para todos. Então, a gente tenta ir além da previdência e trazer um pouquinho mais de planejamento financeiro, de como que a gente consegue organizar a vida dos nossos participantes. E aí, por isso, essa pergunta, né, a gente já começa a apresentação com essa pergunta um pouquinho provocadora, talvez, né, você está se preparando para viver o seu futuro? Então, é um pouco disso que a gente gosta de despertar, né, nos nossos participantes, para que pensem em como o futuro pode ser melhor planejado, né? A gente sabe que a longevidade ela tá acontecendo, as pessoas estão vivendo mais, e tem que ter dinheiro lá no final, tem que se preparar para isso. Então, a gente vai ter uma série de conteúdos e de ferramentas que a gente vai disponibilizar a todos, que vai muito além, né, da simples contribuição ao plano de forma paritária com a patrocinadora. Eu vou convidar, passar a palavra para a Vivian. Vivian vai conduzir a apresentação. Eu vou pedir desculpas, que eu tenho a reunião do Conselho Deliberativo da Elos está ocorrendo nesse momento, então em alguns minutos eu também vou ter que me ausentar. Eu desejo uma boa apresentação a todos. Vivian, com você. Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom, então, nesses próximos minutos, né, vou conduzir a parte mais institucional, depois eu vou passar a palavra para a Letícia, que é analista de relacionamento, que vai explicar um pouco mais sobre as regras do plano, né, e também quero que todos fiquem bem à vontade para fazerem questionamentos, perguntas ao longo da apresentação. Como bem o Rafael colocou, a gente começa com essa pergunta, né, um pouco mais provocativa, né? Você está se preparando para viver seu futuro, porque esse é o ponto de partida para a nossa conversa, né? E é o início da nossa jornada. Então, aqui a gente traz tanto essa provocação quanto a solução, né? Para que, se não fizeram até agora, que a gente comece a fazer, né, juntos. E se já fizeram, que bom, vamos dar sequência a esse planejamento aí de longo prazo, né? Então, a gente sabe que é muito difícil a gente se imaginar daqui a 10, 20 anos, mais difícil ainda daqui a 30, 40, 50 anos, até porque não é agradável a gente se imaginar lá na frente, né?
Então, o nosso slogan, inclusive, né, da nossa fundação é viver bem para o amanhã, porque vamos aproveitar o hoje sem esquecer do futuro. Então, é esse equilíbrio que a gente traz e que a gente busca proporcionar, inclusive, conteúdos de educação financeira previdenciária para todos os nossos participantes, para que consigam, né, chegar nesse equilíbrio e aproveitar o hoje e também poupar um pouco para o futuro, né? Então, a gente está juntos nessa jornada. Aqui um pouquinho, né, de contexto, né, a gente sabe que o INSS é super importante, nós temos, né, é uma segurança social, mas que ele não cumprirá as nossas expectativas, né, de planejamento financeiro futuro, porque existe uma situação hoje, né, de sobrecarga, né, do INSS, e ele não vai conseguir atender a todos da maneira como a gente gostaria. Então, aqui alguns números, né, apenas pouquíssimas pessoas recebem o teto, né, do INSS, 65% dos beneficiários recebem somente o salário mínimo de benefício, né? Então, com essa realidade, como é que a gente espera manter a nossa qualidade de vida e os nossos projetos futuros, né? Quando a gente estiver lá na frente, no pós-carreira, ou mesmo que não seja um pós-carreira, a gente sempre planeja, né? Alguns sonhos que a gente gostaria de realizar, enfim, ter mais tempo com a família, as viagens, né? Esses momentos de lazer. Então, como chegar lá na frente e conseguir, né, manter essa qualidade de vida. Então, aqui a gente propõe entrar nessa jornada juntos, né, olhar, né, para esse além e começar a fazer esse planejamento financeiro para ter essa previdência complementar, né, esse saldo aí no futuro que vai fazer com que a gente consiga tirar aí os nossos sonhos do papel. Então, como eu já tinha dito, nosso slogan, Viver Bem para o Amanhã, a gente busca esse equilíbrio, né? Então, queria convidar todos para entrar com a gente nessa jornada, né, e passar um pouco e passar a segurança, né, do que é a nossa fundação, né? Então, como o Rafael bem colocou, a gente já tem 50 anos de experiência administrando planos de previdência, né? Somos um fundo de pensão, então, uma entidade sem fins lucrativos. A gente atua, um dos nossos valores é transparência, né? E trabalhamos muito forte com educação financeira e previdenciária, exatamente para que a gente sensibilize o nosso público a construir juntos aí essa poupança previdenciária. Hoje a gente administra mais de 4 bilhões em patrimônio, né? Somando todos os nossos planos. Pagamos cerca de 290 milhões ao ano em benefícios, então a gente tem cerca de 3.260 aposentados e pensionistas, e temos um time aí de 40 especialistas aqui na Elos. Falando de eficiência, né, a gente busca sempre mira adotar as melhores práticas de mercado. O Rafael também falou um pouco do nosso atendimento próximo e acolhedor, né? Então, é uma marca registrada nossa e mesmo com essa abertura, né, de novas patrocinadoras, é algo que a gente não abre mão e vai manter, né? Então, vocês vão notar que a gente está em vários canais de relacionamento e o que vocês preferirem nos contactar, a gente vai atender nesse canal, né? Então, sempre buscando estar bem próximo e tirando todas as dúvidas. A gente tem o selo de autorregulação em governança e investimentos, concedido pela ABRAP. Depois o Leonardo, né, que é o nosso gerente de investimentos, que está aqui também nessa apresentação, vai poder falar um pouquinho mais para vocês sobre isso, sobre o processo decisório, né, na escolha dos investimentos. E temos também as certificações ISO 27001 e 27701, que garantem também as melhores práticas internacionais de segurança da informação e de proteção e privacidade de informações. Tá? Então, esse é um feito aqui para a gente da Elos, porque somos talvez a única entidade de previdência complementar a ter essas duas certificações ISO. Bom, agora a gente entra um pouco mais nas regras do plano, né, para que vocês conheçam o nosso ElosPrev. Então, eu passo a palavra para a Letícia, que vai conduzir aí o restante da apresentação. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Então, eu sou a Letícia, sou do time aqui de relacionamento com o cliente. Espero que a gente possa conversar em breve, né? Que aqui a gente vai falar da adesão, então com certeza eu vou ser a pessoa, junto aqui com a minha outra colega, com a Brenda, né? Que vamos conversar bastante por muito tempo.
Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, do plano Elusprev, como é que ele funciona, como é que são as contribuições. Nos próximos slides a gente vai explicando sobre isso. Então, o plano Elusprev, ele é um plano na modalidade CD, que é de contribuição definida. Então, o participante ele vai acumulando um saldo totalmente individual, vinculado ao seu CPF, ao longo da vida laborativa. Então, ele vai acumulando, esse saldo ele vai acompanhar lá no nosso site do participante todos os meses. E esse saldo ele vai formando ao longo dos anos que a pessoa está trabalhando na patrocinadora. A contribuição, ela é um percentual sobre o salário base. E aqui entendam, né, salário base como o salário base para cálculo do INSS. É sobre esse salário que a gente chama até de SRC, que é o salário real de contribuição, que é feito o cálculo da contribuição mensal. E aqui o grande diferencial do plano Elusprev, né, do plano patrocinado, é justamente a questão da contrapartida da patrocinadora. Então, a cada R$ 1 de contribuição que a gente coloca nesse plano, a empresa, a nossa patrocinadora, deposita até R$ 1 de contrapartida, né? Então, a gente diz que realmente em nenhum outro local, em nenhum outro investimento, a gente vai conseguir essa rentabilidade de 100% já no primeiro mês de adesão ao plano, tá? Vamos falar um pouquinho, assim, de algumas vantagens de flexibilidade sobre o plano Elusprev, né? Então, esse percentual de contribuição, que eu vou mostrar em mais detalhes depois no outro slide, ele é bem flexível, a pessoa pode alterar esse percentual de contribuição a cada 6 meses, conforme o planejamento da família, né, o planejamento financeiro. Então, como eu já disse, o valor da contribuição, ele fica pré-definido e tem mais as contribuições voluntárias que o participante ele pode fazer também. A contrapartida, né, como eu também comentei, a gente investe e a nossa empresa investe junto com a gente, né? Esse, sem dúvida, é o grande ganho, é o grande diferencial dos nossos planos patrocinados, né? Da patrocinadora estar oferecendo isso para a gente. Sem dúvida, é uma grande vantagem. E também tem a questão dos perfis de investimento, que eu tenho algumas opções, que depois o Léo vai explicar um pouquinho mais, que eu tenho a opção de escolher um perfil mais conservador, depois um perfil, às vezes, um pouco mais arrojado, dependendo do momento que eu estou, ou quanto eu tenho apetite a risco, né? Então, essas aqui são as grandes vantagens e os diferenciais do nosso plano Elusprev. Falando agora especificamente das contribuições, né? A gente tem 2 tipos de contribuições. A contribuição básica, que é aquela contribuição mensal, recorrente, que vai ocorrer todos os meses no nosso contra-cheque. Ele é descontado em folha. E a contribuição voluntária ou suplementar, a gente pode chamar de aporte também, que é uma contribuição livre, que o participante pode fazer a qualquer momento, não tem um período fixo para ele fazer, não tem um valor e ele fica à vontade para fazer essa contribuição. Tem até alguns participantes que pedem, Letícia, será que eu posso já deixar essa minha contribuição voluntária definida para ser descontada em folha? Porque eu quero realmente poupar, eu quero ter já esse valor garantido ali junto no meu saldo. Pode. Então, eu posso ter a voluntária também recorrente e descontada no contra-cheque, se eu assim me planejei e tenho interesse. Vamos falar um pouquinho agora da contribuição dos participantes, como é que funciona, qual é o valor que realmente eu vou descontar, quais são as faixas de contribuição que eu tenho. Então, a gente tem um percentual de contribuição para o salário base, que é a nossa unidade de referência, né, Elos, de 2%. Então, quem ganha até 5.320, que é a unidade de referência Elos, o percentual de contribuição vai ser de 2%. E aí, a gente começa sempre na tributação, né, na contribuição máxima, que é 100%. Então, nesse caso, a pessoa que recebe 5.320, que é a unidade de referência, que seria o teto aqui, né, o mínimo, 100% dessa contribuição é R$ 106, que é esses 2%. Mas às vezes a pessoa pode, né, Letícia, olha, eu estou com alguns outros compromissos, eu queria ver se eu consigo pagar um pouco menos do que esses R$ 100. É possível? Sim, eu posso pagar 90% desses máximo, 106, que seria 95. Eu posso pagar 80% dessa contribuição máxima, que seria 85. Então, tem as faixas de contribuição, que elas chegam, um mínimo é 10%.
E no outro caso, num outro cenário, né, é um participante, um colaborador que ganha acima dessa nossa unidade de referência, então quem ganha acima de 5.130. Então, por exemplo, aqui quem ganha R$ 8.000. Como é que a gente faz o cálculo? Até 5.130 eu vou aplicar 2%, e a diferença, no exemplo aqui, né, 2.600, eu vou aplicar os 12%. E aí eu chego num valor de contribuição máxima, que é de R$ 427. Esse é o máximo que eu vou poder contribuir eu ganhando esse salário. Se eu achar que está um pouquinho pesado para o meu orçamento, então eu posso pagar 90% desse máximo, 80% desse máximo, eu posso ir reduzindo as minhas faixas de contribuição. Tá? Essa faixa de contribuição, eu posso começar numa máxima ou eu posso começar numa inferior e depois eu posso trocar a cada 6 meses, eu posso, perdão, uma vez por ano eu posso revisitar essas faixas de contribuição, para que eu possa ajustar de acordo com a minha necessidade, tá? Querem perguntar alguma coisa sobre essa faixa de contribuição? Posso seguir aqui? Ok. Só um minuto. Letícia, né? Desculpa. Certo. Ô, Letícia, esse salário teto de contribuição, ele é o salário do INSS? Não, esse salário Referência do aqui... INSS. Certo. Essa unidade de referência de 5.320, né, a nossa unidade, não é o teto do INSS, não tem a ver com o INSS, né, essa referência. O salário de contribuição, né, qual é o salário que a gente vai calcular essa contribuição do participante, né? É o salário base de vocês que faz o cálculo para a contribuição do INSS, que a gente chama de salário real de contribuição. Então, não é só a remuneração. Então, para o cálculo da contribuição do plano, vai incluir as verbas variáveis, né? Como, por exemplo, periculosidade, insalubridade. Essas verbas variáveis, ela compõe a remuneração, então, que a gente chama de SRC. Tá, então, para que a gente identifique, no nosso caso individual, qual é o salário de contribuição, a gente pode tomar como referência o contra-cheque, que é aquele salário que vem indicado lá, o base para o INSS. Isso, esse mesmo, perfeitamente. Aí, Isso mesmo, em Lucas. cima daquele valor, será aplicado o percentual mínimo de 2%. Se esse salário base de contribuição para o INSS, ele for até 5.320, é 2%. Se esse salário for acima de 5.320, até os 5.320 é 2%, e o que excede é 12%. E aí o que excede não tem teto, né? Pode ser qualquer valor que cada colaborador recebe. Isso, exatamente, não tem o teto. Se eu puder contribuir, bom dia a todos. Então, deixa eu me apresentar, né? Como o Rafael falou anteriormente. Meu nome é Mariana Schermon, eu sou da área de seguridade, aqui trabalho na área de benefícios com a Letícia. Então, assim, Lucas, né? Isso. Isso, Lucas. Então, de fato, o que a base de cálculo para a contribuição do plano de previdência, ela de fato, ela é o salário base para o INSS. Então, quando você olha lá no seu olerite, no seu contra-cheque, aquela base de cálculo utilizada para o INSS é a mesma base de cálculo utilizada para a Previdência, né? Seja ele o valor que for, sem nenhum tipo de limite considerado. E aí, você tem uma conta que você precisa fazer. Então, quando a gente está olhando para os salários que chegam até 5.320,96, que é a nossa unidade de referência em janeiro de 2024, e ela é corrigida anualmente, né? Ela é reajustada anualmente no mês de janeiro de cada ano, pela variação Qual que é o INPC, pela variação do INPC, pela variação anual do INPC. Então, em janeiro de cada ano, essa unidade de referência ela é reajustada, né, pela variação positiva do ano anterior do INPC. Então, todo o salário base do INSS, aquele que está demonstrado no contra-cheque, que vai até 5.320, a aplicação é apenas um percentual de 2%.
Se o salário base ele for superior a 5.320, aí tem uma conta para ser feita que vai além só da aplicação de 2%. Então, eu pego 5.320 e aplico os 2%. Somado a isso, da diferença entre o salário base e os 5.320, ou seja, da parcela excedente, eu aplico mais 12%, somo esses dois resultados e encontro a minha contribuição máxima, né? E a partir daí eu aplicaria um percentual, um fator para ser calculado. Então, olhando o exemplo, né, do cenário 1, uma pessoa, por exemplo, que tem um salário base de R$3.000, ele é inferior ao limite da minha unidade de referência. Então, sobre R$3.000, né, ou sobre 5.320, alguém que coincidentemente receba 5.320, eu aplico 2%. Agora, se eu tenho uma pessoa que tem um salário, por exemplo, de 8.000, que está acima dos 5.320, eu vou pegar os 5.320, vou aplicar 2%, e vou somar da diferença, que é 2.000, né? Nesse exemplo que eu dei de 2.679, eu vou aplicar mais 12%. O resultado vai ser 427,90. Esse é o resultado, é 100% da contribuição, se eu optar pelo limite máximo. Mas, como a Letícia explicou, dependendo, né, das condições, né, e daquilo que o próprio colaborador entender que é o ideal para ele contribuir para o plano de previdência, ele pode aplicar um fator. Ele poderia, por exemplo, optar pelo fator mínimo, que é 10% deste resultado, ele só contribuiria com 42,79. Lembrando que a contribuição da patrocinadora, ela acompanha a contribuição do participante, né, limitado ao máximo que ele contribui, e aí tem um dispositivo no regulamento que fala sobre o limite também da patrocinadora contribuir, né? Ele é o mínimo de 8,5% da folha salarial, limitado a 100% do que o colaborador coloca da contribuição básica, aquela contribuição suplementar que a Letícia também explicou no slide anterior. Ela é uma contribuição que ela não vem acompanhada da contrapartida da patrocinadora. Certo. Então, dessa conta aí, para aqueles que ganham acima do valor do salário de referência, podemos optar por qualquer fator, de 10% a 100%. Isso mesmo, Lucas. E quem recebe menos também. Tá? Quem recebe também, até, né, qualquer contribuição existe um fator, vai de 10% a 100% do resultado daquele cálculo. Sim. Posso seguir aqui, Lucas? Então, vamos falar um pouquinho do perfil de investimento. Eu vou passar a palavra, então, para o Leonardo, que é o nosso gerente de investimentos, e ele vai explicar um pouquinho mais sobre os 4 perfis que a gente tem. Está contigo, Léo. Obrigado, Letícia. Bom dia, pessoal. Como a Letícia comentou, né, meu nome é Leonardo Sancivieri, trabalho aqui no time de investimento da Elos, e acho que vale, né, trazer algumas informações para vocês, né? Primeiro que a gente, né, conta no momento da adesão, né, com um formulário onde cada participante responde ali algumas perguntas, né, e o resultado desse questionário ele traz, né, um perfil indicado, né, de acordo com o que foi colocado ali, né? Mas é óbvio que dependendo do cliente pode escolher, né, um perfil diferente caso, né, ele tenha essa vontade, né? E como é que é o racional desse perfil, né? Eu acho que os gráficos mostram bastante bem. A gente, no meio do ano passado, né, reestruturou a carteira de investimento da Elos, né, então hoje os planos CDs, né, eles contam com 4 perfis de investimento, e os nomes são esses que a gente pode ver, né, Protetor é o perfil mais conservador. Quando a gente olha a carteira de investimento do Protetor, a gente tem ali basicamente 3 fundos de investimento, fundos de renda fixa, e acho que é legal comentar que esses fundos são geridos por grandes bancos e gestoras de investimento, né, no caso do Protetor, a gente tem o Bradesco, né, sendo gestor de um dos fundos, a Sul América, gestora de outro fundo, né, e o Itaú como gestora de outro fundo. Para a pessoa que quer ter um pouquinho mais, né, de risco, tem esse apetite, a gente tem então a segunda opção embaixo do Protetor, que é o equilibrado, né? A participação no equilibrado, né, na verdade o portfólio do equilibrado, ele tem, além desses 3 fundos que eu comentei de renda fixa, né, um incremento de um fundo adicional,
que a gente chama de multimercado, né? E o multimercado ele pode comprar várias coisas, né? Renda variável, um pouquinho de juros, etc. E esse fundo específico é gerido pelo BNP Paribas, que é um banco francês, né? Então, 10% do patrimônio, né, de quem escolhe o perfil equilibrado, né, corre um pouquinho mais de risco. E a gente sabe, né, pelas teorias, que o risco, quanto mais risco você corre, mais retorno você acaba tendo no teu portfólio de investimento, né? Depois do equilibrado, a gente constitui o dinâmico, né? E o dinâmico, ele é um perfil onde a gente passa a ter, né, as estratégias de investimento em renda variável e investimento no exterior, né? Hoje, a gestora que faz, né, que foi escolhida pela Elos para ser responsável pela gestão de renda variável é o Banco Itaú, e de investimento no exterior é uma gestora chamada Schroders, ela é uma gestora londrina, né, que fica lá na Inglaterra. Por último, né, o perfil visionário é o perfil mais arrojado, né, usando os termos mais usuais, né, ele tem quase 50%, um pouquinho menos, né, 46% do patrimônio de quem escolhe esse perfil, alocado nos fundos, né, de renda variável, exterior e multimercado. Né, eu acho que é importante, né, a gente comentar que a Elos, né, tem um procedimento, um processo para fazer a escolha dos investimentos bastante robusto, né? Então, aqui na área de investimento, né, a gente, né, tem a obrigatoriedade, isso está previsto em regras, né, de fazer estudos técnicos. É importante comentar que existe um comitê de investimento constituído, né, por colaboradores da Elos e por pessoas de fora da Elos, né, indicado das patrocinadoras, e as decisões principais de investimento, né, elas passam pelo comitê de investimento, pela diretoria executiva e também, dependendo do tamanho, pelo conselho deliberativo, né? Eu acho que não custa repisar aqui que a Elos tem o selo de governança de investimento, que é um selo dado pela ABRAP, que é a Associação Brasileira das Entidades de Previdência Complementar, e esse selo, né, ele traz aqui uma garantia, um carimbo, né, de que a gente está seguindo as melhores práticas que o mercado tem, né, para fazer escolha de investimento. Mas vocês devem estar se perguntando, Léo, você está comentando os investimentos e tal, como que está a carteira, né? Como que foi o retorno, né? A gente brinca na área de investimento que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas eu acho que é legal comentar que no ano de 2023, né, a carteira do Elos Prev rendeu um pouco mais de 15% no ano, né? Isso é fruto, né, dessa modificação que a gente fez, dessa composição de portfólio. Então, né, os participantes, quando fazem a adesão, eles fazem a escolha do perfil, né? Esse perfil ele tem uma estrutura, né, diferente entre eles, comprando mais ou menos risco, né? E com esses gestores que eu comentei, né, só para reafirmar aqui, Itaú, Sul América, Bradesco, Schroders, BNP Paribas e Bradesco, né? Por último, né, só para dar um spoiler para vocês, a gente aprovou, né, na última reunião do Conselho Deliberativo mais um gestor, né, justamente pensando na diversificação do nosso portfólio. A gente está vendo as taxas de juros, né, reduzindo a cada reunião do cupom, e a gente aprovou, então, um fundo exclusivo novo, e esse vai ser gerido pela XP. Né, esse fundo vai incrementar a estratégia de renda fixa de todos os 4 perfis, né, e acho que o último comentário que eu quero trazer para vocês é que esses fundos que compõem o nosso plano Elos Prev, eles são exclusivos da Elos, né, significa que a gente, né, consegue fazer uma negociação, né, mais amigável, mais vantajosa para a fundação e para os seus participantes. Então, se você for lá no seu banco, né, buscar, né, o Elos FICFIA, que é o nome do fundo de renda variável, por exemplo, você não vai conseguir encontrar esse fundo na XP, no banco que você tem conta, porque ele foi constituído e criado, né, para atender às necessidades dos participantes da Elos, né? Então, a gente está aqui sempre à disposição para né, tirar dúvida no que for necessário, e abro aqui, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode tentar aproveitar esse momento. Tá, Leonardo, o protetor 100% renda fixa, ele é poupança? Qual que é o indicador que utiliza? É uma boa pergunta, Lucas. A gente, quando faz, né, a composição dos perfis, hoje, o protetor, ele tem 75%, se eu não estou equivocado, num fundo que segue o CDI, então é um fundo, né, que vai entregar basicamente a taxa de juros, né, ele tem uma parcela ali em torno de 15% num fundo de renda fixa crédito privado,
né, em um outro fundo que a gente chama de renda fixativa. O que é a renda fixativa? O gestor ele compra e vende títulos públicos para tentar ganhar rentabilidade, né, na curva, enfim, na abertura ou no fechamento das taxas de juros. Então, você vai perceber, Lucas, no site da Elos, a gente publica anualmente a política de investimento, né, e a política de investimento ela consta para cada perfil a regra ou o alvo de retorno, né, que esse perfil tem. Em geral, as entidades, né, elas trazem como meta o benchmark, o índice de referência, né, o INPC, que é a inflação mais uma taxa, né? Então, se você for olhar o protetor lá, eu estou com o número exato, mas é INPC mais 5% e uns quebradinhos ao ano. Aí o equilibrado é INPC mais 5 e altos, né? O dinâmico, INPC mais 6%. Né? Então, a meta ela vai escalonando de forma que, quanto mais agressivo for o plano, mais agressiva é a meta de retorno, né, para o dinheiro do participante. Aí, esses 15% que você citou, ele é o conjunto de todos os rendimentos do fundo? Isso, Lucas. 15% é quando eu pego todos os perfis de janeiro a dezembro. E tem um ponto aqui que é importante, né? A gente lançou os perfis pro Elusprev em junho do ano passado. Né? De janeiro a junho, a gente não tinha perfil, só um dos planos da Elos tinha perfil. E a gente, né, para trazer, enfim, mais benefício aqui para o nosso cliente, a gente acabou modificando a carteira de investimento de todos os planos CDs. Então, quando eu acumulo a rentabilidade de janeiro a dezembro de todo o portfólio, ele rendeu 15%. Se eu pegar, por exemplo, só o protetor, né, aí, como ele nasceu em junho, ele rendeu ali em torno de 6,20, né, de julho a dezembro. Né? Então, aqui é uma conta que a gente traz. O portfólio como um todo foi que rendeu 15%, tá? Misturando todos os perfis. O protetor 6,20 de julho de 23 a dezembro. Isso. A gente no site da Elos, tá, Lucas? Tem, depois a gente pode até demonstrar ali, quase né? 1% ao mês. Exato. A gente tem, no site da Elos, a gente tem ali, né, a rentabilidade mensal, né, com gráficos comparando, né, a rentabilidade do perfil, por exemplo, contra, né, a inflação ou contra o CDI, por exemplo, né? Então a gente consegue, se depois se quiser, a gente pode olhar juntos, mas no site você consegue ver graficamente, né, e até nas tabelas ali todas as informações. A Letícia, né, já colocou aqui o link, é só clicar ali, escolher o plano Elusprev, o perfil que você quer ver, e você consegue acompanhar ali o rendimento mês a mês, tá? Maravilha, obrigado. Bom, Letícia, acho que do lado Obrigada. de investimento é isso. Passo para ti aí de volta. Tá, obrigada. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de benefício, né? Lá na frente, o dia que eu for me aposentar, que eu puder realmente, né, fazer a pausa, o que eu vou ter direito? Né? Ou se eu me desligar da patrocinadora antes desse meu tempo, da vida laborativa, né, fui para uma outra empresa, o que eu tenho de benefício, o que eu posso fazer, quais são as regras, né? Então, primeiro vamos falar da parte dos benefícios. Então, me desliguei da patrocinadora, tenho mais de 45 anos de idade, tenho mais 5 anos de plano, posso começar a receber benefício mensal. Usufruir daquele saldo de conta todo que a gente acumulou, né? Que a gente acumulou ao longo da vida laborativa, eu posso começar a receber em forma de benefício. Então, o benefício, ele tem um percentual, que é até 1,5% o participante pode receber por mês, então ele pode escolher 0,1, 0,2, até 1,5%. Dentro da parte do benefício, eu posso fazer um saque, uma antecipação desse meu saldo de até 25%. Esses 25%, eles não precisam ocorrer todos de uma vez só. Se eu não quiser, eu não sou obrigada a fazer esse saque, né? Mas eu tenho essa possibilidade, ele tem um prazo para acontecer, caso eu faça essa opção, né? Tem que fazer dentro de um período de 10 anos. O outro benefício seria o benefício por incapacidade, né? Então, eu tive uma invalidez, por exemplo, né? Eu já posso começar a receber o benefício aqui da fundação, com base naquele saldo que eu tenho,
Para isso, né, eu vou precisar já estar recebendo o benefício de invalidez no INSS para comprovar essa incapacidade, ou ter essa incapacidade atestada por um perito do INSS ou um credenciado da fundação. Então, no caso de benefício por incapacidade, né, não tem aquela carência da idade, que é 45 anos, nem o tempo de plano. E o último é o benefício por morte, né? Então, no caso da ausência, do falecimento do participante, esse recurso, esse saldo de conta que ficou aqui acumulado, quem vai receber são os beneficiários que ele indicou lá na ficha cadastral, quando ele fez a adesão, ou depois, em algum momento que ele alterou, e definiu o percentual para cada um daqueles beneficiários, ou se foi uma única pessoa, ela que vai receber em forma de benefício e tem todos os mesmos critérios para poder receber esse benefício, né? Ela pode sacar, ela pode receber em forma de benefício mensal. Esses são os 3 benefícios. Então, o critério tem que estar desligado da patrocinadora, 45 anos, 5 anos de plano, eu já posso começar a receber o benefício mensal, no caso aqui para a gente, né? Então, isso aqui eu também já comentei, né, que a renda mensal de até 1,5% do saldo, pode sacar até 25%. E tem os outros institutos, né? Então, eu me desliguei da patrocinadora, mas eu ainda não sou elegível, por exemplo, para receber benefício. Ou eu quero fazer uma outra opção com relação ao saldo que eu tenho. Então, a gente tem 4 aqui institutos. Eu vou falar primeiro aqui dos 2, que é o BPD e o autopatrocínio, e depois a gente segue para a portabilidade e o resgate. Então, o BPD, que significa benefício proporcional diferido, né, adiado, eu não tenho ainda carência para entrar em benefício e eu quero aguardar essa carência para depois eu realmente resolver se vou começar a receber o benefício. Então, eu fico nessa condição do BPD, eu fico aguardando o cumprimento das carências e durante todo esse período o saldo permanece sendo rentabilizado. O participante pode ou não fazer contribuições, se ele desejar. Claro que daí, no BPD, ele já se desligou da patrocinadora, não tem mais aquela contribuição recorrente, né, e nem da parte da patrocinadora. Mas se ele quiser continuar fazendo uma contribuição esporádica, conforme a necessidade, ele pode. Então, ele fica aguardando. A gente tem a despesa administrativa, que é descontada direto da rentabilidade do plano, então não tem boleto, não tem nada para a pessoa pagar nessa condição do BPD. Uma vez que ele cumpriu a carência, né, que ele atingiu a elegibilidade, ele pode começar a receber o benefício. O outro é o autopatrocínio. Também da mesma forma, né, eu não tenho ainda carência para iniciar benefício, mas eu quero continuar contribuindo da mesma maneira que eu vinha enquanto eu estava ainda trabalhando na patrocinadora. Então, o autopatrocínio, eu me comprometo com a minha parte que eu pagava, mais a parte da patrocinadora, e continuo aumentando o meu saldo de conta, né, de forma exponencial, como eu vinha fazendo. Então, eu mantenho a regularidade da contribuição. No autopatrocínio, vai um boleto para o participante, né? Então, todo mês ele tem o compromisso de fazer essa contribuição. E uma vez também atingida a carência, ele pode iniciar o benefício dele. Os outros 2 institutos, resgate e portabilidade, eu optando por um deles, né, uma vez desligada da patrocinadora, eu perco o vínculo com a Fundação Elos. Então, na portabilidade, Letícia, eu gostaria de levar o meu recurso para uma outra entidade, para um outro banco, enfim, né, o que o participante definir. O que ele retira? Ele leva todo o saldo de conta, 100% do que tiver vinculado a ele, ele vai portar para uma outra entidade. Tem uma carência mínima de 3 anos para ele poder fazer portabilidade para uma outra entidade e ele leva todo o saldo. Claro que se tiver algum débito, alguma coisa, isso é descontado da portabilidade, mas ele leva tudo, a parte dele e a parte da patrocinadora. E por último, que é o Instituto do Resgate. No resgate, então, realmente eu vou sacar o dinheiro que foi acumulado, o saldo de conta que eu tenho ali, mas tem uma regrinha. Eu retiro 100% da minha parte, daquilo tudo que eu contribuí, né? As contribuições básicas, voluntárias que eu fiz, eu retiro 100%. Mas a parte da patrocinadora, eu só retiro um percentual. E esse percentual, ele varia, o máximo é 90% que eu consigo retirar, e ele vai variando conforme o tempo de vinculação que eu tenho no plano. Então, ele tem um percentual e o máximo que ele retira é 90%. Lembrando que
No resgate, eu vou ter a incidência do imposto de renda conforme o regime que eu vou definir. E falando do regime, né, o regime de tributação, então a gente teve recentemente, agora no dia 11 de janeiro, né, a publicação de uma nova lei, que é a Lei 14.803, que justamente muda essa questão da opção do regime de tributação. Porque anterior a isso, eu precisava definir o meu regime, né, se eu iria ficar no progressivo ou no regressivo, lá na minha adesão. Só que a gente sabe que durante a vida laborativa muitas coisas mudam, eu não sei, né, quanto que eu vou estar ganhando daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, para que eu pudesse realmente fazer a melhor escolha do regime de tributação. E essa lei veio justamente para trazer um pouco mais de tranquilidade com relação a isso. Então, hoje, o participante ele faz adesão, mas ele não escolhe o regime de tributação. Ele só vai escolher lá na frente, no dia que ele for ou entrar em benefício, ou se ele for fazer o resgate, seja o resgate parcial, no caso de portabilidade que tem algum débito, ou no resgate total. Mas eu vou falar aqui brevemente dos dois regimes, né? Porque isso, claro, não precisa ser definido agora, mas é importante já saber. Então, a gente tem dois regimes de tributação, que é o regime progressivo e o regime regressivo. O regime progressivo é o nosso conhecida, a nossa conhecida tabela do imposto de renda, né? Que todo mês a gente tem essa tributação na nossa folha de pagamento. Então, é o mesmo sistema, é a mesma tabela. Tem um pequeno diferencial que, no caso de um resgate, ele tem uma incidência de 15% na alíquota, como uma forma de antecipação, e depois o participante leva esse valor para fazer o ajuste anual na sua declaração. Já no o regime regressivo, ele tem uma alíquota mínima de 10%, quando o recurso que eu tenho ali, ele completou 10 ou mais anos na minha conta, né? Lá na minha conta da Previdência. Então, a alíquota do regime regressivo ela é bem elevada, ela começa com 35% e a cada 2 anos vai caindo 5%. Então, por que essa mudança da lei é importante, né? Primeiro que, por exemplo, num resgate, né, a pessoa que estava num regime regressivo, ela era bem penalizada na alíquota, porque primeiro que ele faz um mix da tributação, né, porque não é todo o recurso que está ali que está carimbado com 10 anos de dormindo na conta, que a gente fala, né, então isso era bem penalizado. E claro que no regime regressivo, eu vou entrar em benefício, por exemplo, né, a gente sempre vai retirar o recurso lá de trás que entrou, que a gente, né, chama que é o PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, com certeza, né, eu tenho mais de 10 anos de plano, eu vou entrar em benefício, eu vou pegar uma alíquota de 10% se eu escolher o regime regressivo. Então, aqui é só para a gente contextualizar, mas isso é um assunto que a gente com certeza vai falar lá na frente, o dia que vocês forem se aposentar e fazer uso do recurso. Eu queria falar um pouquinho, então, agora, né, do Elos Prev, as vantagens e como funciona, era isso. E eu queria trazer para vocês um serviço também que a Elos oferece, que é um serviço de empréstimo. Então, para quem é participante da fundação, a gente tem essa possibilidade dessa carteira, né, dessa abertura de empréstimo. Então, a contratação é super tranquila, não tem burocracia, a gente usa ferramentas digitais para assinatura do contrato. Toda terça-feira a gente faz crédito. Claro que tem uma carência mínima de 90 dias, né, para fazer a solicitação do empréstimo para as novas adesões. As parcelas não são fixas, mas a correção tem um juros bem reduzido, né? Então a gente tem aí o 0,6 e a correção do INPC. Então, é um juros muito baixo que a gente pratica aqui na casa. O desconto é em folha desse empréstimo, né? Então, também bem tranquilo. É boleto só, caso a pessoa não tenha margem para descontar, mas na maioria vai tudo descontado em folha. A gente tem um prazo também bem extenso, então pode parcelar em até 72 meses, né? Em até 6 anos. E claro que aqui, as novas adesões, o participante ainda não vai ter uma reserva constituída para ele mesmo avalizar o seu contrato, né? Então, nesses casos, pode ser apresentado um avalista.
o avalista ele precisa ser do mesmo plano CD ou Elusprev, e aí, tendo essas características cumpridas, ele pode tirar com o avalista até R$55 mil, e depois, conforme a reserva vai sendo aumentada, né, essa reserva vai crescendo, o participante, o máximo que consegue pegar de empréstimo aqui com a gente é R$250 mil. Esse é o valor máximo que a Elus libera. Isso, claro, depende de margem consignável, né, tem algumas variações. Mas queria trazer também isso para vocês. Como é que é a nossa adesão? Como é que ela funciona, né? A adesão é totalmente digital, ela ocorre de maneira bem fácil, bem simples. Eu vou depois compartilhar com vocês ali o link da adesão online, faz o preenchimento de algumas informações pessoais de vocês, vai escolher a contribuição, né? O fator que a gente já comentou. A gente recebe esse documento aqui, esse pedido de vocês aqui, e manda pela ferramenta digital DocSign o termo de adesão e de dados para que vocês assinem. Uma vez isso concluído, a gente segue com o processo de adesão para depois o posterior início de desconto na folha, tá? Então, aqui eu deixo, né, a telinha de como é que é a adesão, então é um formulário, tem até o QR Code, se vocês quiserem escanear, que já vai direto para o link da adesão, mas eu vou compartilhar também aqui no chat. Então, é um formulário que vocês vão preenchendo, dados pessoais bem básicos mesmo, né? E está pronta a adesão de vocês. A gente vai se comunicando por e-mail, né, para sinalizar para vocês, ó, recebemos já o documento assinado, está tudo certo, e para poder finalizar e então depois iniciar o desconto na folha. Vou seguindo aqui, então. Por último, eu queria deixar aqui também o nosso plano Futurize. Assim como a gente, né, tem o benefício de poder ter um plano de previdência aqui dentro da casa, né, na fundação, a gente também tem a possibilidade de estender esse plano para as famílias, né, para os nossos agregados. Então, aqui tem o grupo familiar, né, eu estou ali no meio, quem são as pessoas que eu poderia trazer para esse plano, né, então, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, meus netos, enfim, meus pais, cunhados, tem um grupo familiar bem extenso que poderia fazer adesão, não ao Elusprev, mas ao plano Futurize, que é o nosso plano instituído aqui da Fundação Elos. Então, ele tem uma modalidade um pouquinho diferente, ele não é um plano patrocinado, ele é um plano instituído, mas ele tem todas essas características de perfil de investimento, que o Leonardo explicou, tem essas vantagens também das regras, né, de benefício, qual é a idade, similar ao do Elusprev, tem possibilidade de resgates parciais, então ele tem muita flexibilidade, ele tem uma contribuição mínima a partir de R$100, para já começar a dar aquele gostinho de previdência, começar a ensinar, né, os nossos filhos a poupar, então ele tem uma contribuição mínima de R$100, o valor fica livre, né, quem quiser contribuir mais para o Futurize. E eu queria deixar isso para vocês, assim, que assim como a gente tem a previdência, por que não estender também para os nossos familiares e mostrar para eles a importância de a gente poupar, de ter planejamento financeiro e até um planejamento sucessório também. Então, era isso a apresentação que eu queria deixar aqui para vocês. Esses aqui são os nossos canais de atendimento, né? Então, a gente tem atendimento pelo WhatsApp, tem uma central 0800, atendimento por e-mail, e a gente fica à disposição para ajudá-los no que precisarem. Muito obrigada. Ei, Letícia, obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, nossos participantes. Eu vou deixar também o link aqui da adesão já no chat, para quem não pegou ali o QR Code, eu já deixo também aqui, que eu já estou com o link, e também a nossa cartilha, que explica tudo isso que eu falei, né? Traz numa cartilha que é bem interessante para revisitar, se ficou com alguma dúvida também. Só para a gente finalizar, depois a gente também a gente fez esse convite para vocês por e-mail, né? E após essa apresentação, a gente também manda um outro e-mail de reforço com todos esses links, né? E convidando vocês para fazerem a adesão, tá? Então, provavelmente vocês vão receber um e-mail aí na sequência.
Isso aí, obrigado a todos, pessoal. Maravilha, obrigado pelo tempo de vocês aí. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Acho que o O Danilo Danilo tá quer com fazer uma uma dúvida? pergunta, À Sim, vontade, bom Danilo, dia. por favor. Letícia, antes de fazer essa adesão, algum simulador que a gente consegue ver a parte de contribuição de que cada um se enquadra? Bem, a gente tem um simulador, ele não está online, mas tu podes fazer contato com a gente ali nos nossos canais, ou se tu quiseres deixar o teu e-mail aqui comigo, eu verifico, faço contato contigo, ou o teu telefone, né? Não sei o que fica melhor, e eu mando para ti uma simulação do teu cálculo, tá? A gente tem sim, pode mandar. Perfeito, obrigado. Tu queres deixar o teu e-mail aqui, a gente faz contato, ou depois tu entra em contato, o que fica melhor para ti, Danilo? Salvar o do WhatsApp aqui, a gente vai se falando. Tá, combinado, te aguardo. Eu posso também compartilhar com vocês, eu vou compartilhar aqui no chat com vocês. Nós temos, né, um simulador que também pode ajudar vocês, né, além das informações que a Letícia e a Brenda podem fornecer, porque aí tem algumas informações, talvez dúvidas maiores e mais detalhadas, acho que a gente pode compartilhar com vocês também um material que vai auxiliá-los nesse cálculo. Então, poderia compartilhar com um e-mail do pessoal que está no convite aí, e a gente todo mundo já pode fazer suas simulações e avaliações. Combinado. Eu vou compartilhar, sim. Então, obrigado a todos, então. A gente vai se falando, tá, gente? Tem coisa, estou à disposição aqui. Valeu, pessoal. Bom dia a todos, bom trabalho. Muito Isso, nós obrigada. também agradecemos a oportunidade. Qualquer coisa, os contatos estão aí. Fiquem à vontade para qualquer dúvida, qualquer necessidade. O time está super à disposição. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigado. gente. Obrigada. Até mais.